irmãos Carpenters mudaram com os pais Harold e Agnes para a Califórnia no verão de 1963. Richard tinha interesse pela música desde quando ele era criança. Ele era um prodígio no piano. Karen, até a escola secundária, ela se interessava por esporte. Ela gostava muito de softball. Mas ela se junta ao irmão na fase pós-adolescência e assume a bateria. Durante o ano de 1960, Richard e Karen tentaram lançar carreira musical, mas foi só em 1966 que Karen se junta a Richard numa sessão em um estúdio com o baixista Joey Osborne numa garagem, aonde o Richard ia fazer um teste com uma vocalista. E lá eles pediram também para que Karen cantasse. Ela cantou e encantou. E aí ela conseguiu com isso um contrato de curta duração como artista solo no selo de Osborne, o Magic Lamp. Mas esse selo logo acaba. Aí os irmãos se juntam a 4 outros estudantes e formam o Sexteto Spectrum. Após aí o fim do Spectrum, os irmãos Karen e Richard decidem continuar como dupla. Karen na bateria e Richard no piano, e ambos vocalistas. Bom, contratados mais pra frente para tocar em uma festa de lançamento de um filme em 1969, a estrela desse filme era Petula Clark. Ela apresenta os irmãos ao dono da AM Records, com quem a dupla assinou contrato no dia 22 de abril de 1969. Karen, nessa época, tinha 19 anos. Os irmãos Carpenters fizeram muito sucesso na década de 70. Muitas canções, inclusive conhecidas aqui do público do Brasil. Mas uma música que eles começaram, fizeram muito sucesso, foi Close to You. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Close to You é o segundo álbum de estúdio do duo norte-americano Carpenters, lançado em 1970. Essa música fez história na revista Rolling Stones, sendo que essa música é o primeiro grande sucesso da dupla, conhecida mundialmente. Durante a década de 70, a música dos Carpenters foi um elemento principal nas paradas top 40. Para promover as suas canções, a dupla manteve uma inacreditável agenda de apresentações e aparições na TV. Em 1973, aceitaram até um convite para se apresentar na Casa Branca para o presidente Richard Nixon. A popularidade dos Carpenters frequentemente confundia até os críticos com suas baladas doces e suaves. Muitos diziam que o som do duo era meigo, piegas e meloso, mas enquanto a indústria fonográfica os premiava com os Grammys, foram 3 maravilhosos. We still can't believe we even had a record out. But we couldn't do it, needless to say, without our producer Jack Doherty and Herb Alpert and Jerry Moss of A&M Records. And thank you all very much. Thank you. Já no meio da década de 70, o excesso de turnês, longas sessões de gravações, começa a cobrar caro aí na vida da dupla. E esse esforço contribuiu para as dificuldades profissionais enfrentadas aí no final dessa década. A Karen, ela fazia dietas obsessivas e ela acabou desenvolvendo uma anorexia nervosa, a qual se manifestou pela primeira vez em 1975, quando uma exausta e enfraquecida Karen foi forçada a cancelar apresentações no Reino Unido e no Japão. E o Richard, enquanto isso, ele desenvolveu uma dependência de soníferos que começaram
a afetar seu desempenho no final dos anos 70, que levou ele aí a fim das apresentações ao vivo da dupla, em 1978, e a sua internação em uma clínica. Karen tinha um relacionamento complicado com seus pais, porque eles esperavam que os talentos musicais do Richard fossem reconhecidos e que ele entrasse para o mundo da música, mas eles não estavam preparados para o sucesso de Karen. Karen fazia mais sucesso que o irmão. Ela tinha melhores amigas? Tinha, gente. As melhores amigas dela eram a Petula Clark, Olivia Newton-John, Dionne Warwick. Eram amigas íntimas. Bom, e ela falou que ela não queria se apaixonar, mas se apaixonou. Mais tarde, ela namorou até homens notáveis como Mark Herman e Steve Martin. Depois de um romance turbulento, ela se casou com o desenvolvedor imobiliário Thomas James Burris em 31 de agosto de 1980. Ele era divorciado, ele tinha um filho de 18 anos, ele era 9 anos mais velho que a Karen. E aí, gente, quando ela casou com ele, ela queria desesperadamente ter filhos. Mas o Burris havia se submetido a uma vasectomia e ele se recusou a fazer uma reversão dessa operação. O casamento deles não sobreviveu a esse desacordo e terminou após 14 meses. Um outro problema que ela tinha com esse marido é que ele sobrevivia usando além das posses que ele tinha, pegando dinheiro emprestado até de mais de $50 mil. Os amigos de Karen também diziam que ele era impaciente com ela, afirmando que ela permanecia com ele. Ocasionalmente, ele perdia a paciência e ela tinha medo dele. De acordo com uma das amigas de Karen, também chamada Karen, essa amiga que ela tinha, o casamento foi a gota d'água. Foi absolutamente a pior coisa que poderia ter acontecido com ela. Aí em setembro de 81, a Karen revisa o testamento dela. Ela deixa ali o lar dela, deixa também um conteúdo para o marido Burris, mas ela deixou todo o resto para o irmão e para os pais, incluindo sua fortuna, estimada de 5 a 10 milhões de dólares na época, que depois, mais tarde, veio a equivaler de 14 milhões de dólares a 28 milhões de dólares. 2 meses depois, após uma discussão em um jantar em família em um restaurante, a Karen e o Burris se separam. A Karen pediu o divórcio no dia 28 de outubro de 82, mas nessa época, gente, ela já estava internada no hospital Lenox Hill. Bom, vamos falar do que aconteceu depois com a Karen? Bom, gente, ela começou a fazer dieta desde sempre, desde o ensino médio. Ela tinha uma orientação médica, ela fazia uma dieta chamada Stillman, ela só comia alimentos magros, bebendo 8 copos de água por dia, ela evitava alimentos gordurosos. Ela ficou com 54 quilos quando ela estava no auge do sucesso dela por 1973. Naquele ano, ela vê uma foto dela num show e a roupa que ela está usando, ela acha que ela parece gorda. Ela contrata um treinador pessoal que aí fala para ela mudar de dieta. Essa nova dieta, ela ganha músculos, mas ao invés dela se sentir bem, ela se sente pesada em vez de magra. Aí ela despede esse treinador aí, ela começa a fazer assim um programa de perda de peso usando equipamentos de exercício, contando as calorias. Ela perde cerca de 9 quilos e depois mais 5 quilos. Os seus hábitos alimentares também ela mudou na época. Ela tentava tirar a comida dela, gente, do prato que ela estava comendo, oferecendo para as pessoas as coisas que ela estava jantando. Olha só o que ela fazia. Em setembro de 75, ela pesava 41 quilos. Em apresentações ao vivo com fãs que reagiram com surpresa à aparência dela. E muitos escreveram para a dupla para perguntar o que havia de errado. Ela se recusou a comentar isso publicamente sobre a saúde dela. Em uma aparição nacional em 81, simplesmente ela disse que ela estava exausta.
O Richard declarou mais tarde que ele e os pais não sabiam como ajudar a Karen. Em 81, a Karen diz a Richard que havia um problema, que ela precisava de ajuda, gente. Já no final de 1981, ela está usando já a medicação da tireoide com o uso de laxantes. Ela tomava de 80 a 90 comprimidos por noite. E isso fazia com que os alimentos passassem pelo gastrointestinal dela direto. Aí, nesse intervalo de 81 para 82, exatamente em novembro de 1982, ela foi internada no Hospital Lenox Hill, em Nova York. Ela foi colocada sobre a nutrição parenteral intravenosa. Esse procedimento foi bem sucedido, ela ganha algum peso ali, mas isso coloca uma pressão sobre o coração dela, que já está fraco por anos de dieta inadequada. Aí ela volta para a Califórnia. Em 82, ela está determinada a voltar com a carreira, finalizar o divórcio e começar um novo álbum com o irmão Richard. Aí, em dia 17 de dezembro, ela fez sua última apresentação como cantora na sala multifuncional para crianças numa época de Natal. E depois, em janeiro de 83, ela fez a sua última aparição pública em um encontro de vencedores do Grammy, que ela estava comemorando o 25º aniversário da premiação. Ela parecia frágil, esgotada, mas de acordo com a melhor amiga dela, a Dionne, ela era vibrante e extrovertida. Bom, ela também começou a escrever canções após ela voltar ali para Califórnia. Já em 1º de fevereiro de 83, ela viu o irmão pela última vez, discutiu novos planos ali com o irmão para a retornada da turnê. 3 dias depois, no dia 4 de fevereiro, ela assinaria papéis para oficializar finalmente o divórcio dela. Depois disso, ela acorda naquele dia, ela desmaia no quarto, na casa dos pais dela em Dunway. Os paramédicos chegam e encontram o coração da Karen batendo uma vez a cada 10 segundos. Aí ela foi declarada que ela não estava mais tendo pulsação às 9h55 da manhã, às 9h51 da manhã em Dunway, lá no hospital. Aí, gente, teve o funeral da Karen. Foi realizado no 8 de fevereiro de 83, no Memorial Dunway. Aproximadamente havia 1.000 pessoas, compareceram as amigas que ela tanto amava, gente, Olivia Newton-John, Petula Clark, Dionne Warwick. O ex-marido dela, o Thomas Burns, também compareceu e colocou a aliança de casamento no caixão de Karen. Ela foi sepultada no Forest Lawn, no Memorial Park, na Califórnia. Em 11 de março de 1983, descobriram que a Karen tinha um nível de açúcar no sangue de 1,110 miligramas por decilitro, mais de 10 vezes a média. Aí, 2 anos depois, disseram que ela faleceu por insuficiência cardíaca causada pelo uso repetitivo de xarope. É um nome estranho aí do xarope que causava, gente, ela vomitar. Os amigos da Karen estavam convencidos que ela havia abusado a vida inteira de laxantes e medicamentos aí para tireoide. Mas o que todo mundo pensava aí dos amigos dela é que tudo isso começou depois que o casamento dela começou a desmoronar. Gente, é muita história que não dá para contar tudo, mas quem tiver a oportunidade, leia a Wikipédia dela, que é muito, conta tudo, né? Em 12 de outubro de 83, logo após o falecimento da Karen, os Carpenters receberam uma estrela na calçada da fama em Hollywood, gente. Bom, e aí, gente, o falecimento da Karen chama atenção na mídia, né? Para essa doença, a anorexia nervosa. Tanto que a família da Karen fundou a Fundação Memorial Karen Carpenter, que arrecadou dinheiro para pesquisa sobre essa doença
e outros transtornos alimentares. Uma curiosidade sobre Karen Carpenter é que ela é conhecida pelos fãs como Irmã Líder. Ela era maravilhosa, né? Uma voz inesquecível para os fãs. E que fim levou Richard? Em 1984, ele se casa com Mary Rudolph, que é prima dele, não é prima legítima, mas é prima dele, e eles têm 5 filhos: Christy, Tracy, Mindy, Colin e Taylor. Richard e os filhos às vezes se apresentam juntos em vários eventos relacionados aos Carpenters. A família hoje reside na Califórnia. Tá aí, gente, ele é casado até hoje com a mesma esposa e ele disse em entrevista que tudo que ele pôde fazer pela irmã dele, a Karen, ele fez. Hoje, Richard Carpenter está assim, ele tem Instagram. Quem quiser é só digitar aqui, olha o nome dele que aparece ele no Instagram. Tá aí, gente, uma história triste, né? Mas que eu contei aí pra vocês. Se gostaram, espero que tenham gostado. Bye, bye, gente. Até meu próximo Saudades. Bye, bye.